Amém. Vamos ler, já que estamos de pé, eu convido você a abrir sua Bíblia, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 25, versículo de 1 até o 13. Mateus 25, do 1 até o 13. Mateus 25, de 1 a 13. Vou ler o texto, peço apenas que você acompanhe aí essa leitura de forma silenciosa. Mas vamos ler. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com um noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. Fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Você pode repetir comigo o verso 13? Vamos juntos? Vigiai, pois. Amém. Podem sentar. Talvez por muitas vezes nós tenhamos lido e ouvido sermões, feito estudos bíblicos nesse trecho profético em que essa parábola é proferida pelo próprio Senhor Jesus. Os capítulos 24 e 25 de Mateus são textos que nos remetem à volta de Jesus. Não sei se os irmãos vão se lembrar, mas há 2 domingos atrás, a última vez que eu preguei, que no domingo passado foi o Vítor, nessa vida, nós falamos também a respeito da iminência da volta de Jesus. A gente vai começar novamente, continuar, na verdade, esse mesmo assunto. E naquela ocasião nós falávamos sobre a paciência que precisamos ter para esperar a vinda do Senhor. Citamos alguns textos, por exemplo, aquele que o apóstolo nos leva a pensar que o Senhor não está retardando essa promessa, como muitos a têm por demorar. Antes, ele é longânimo para com todos, para que aqueles que ainda não se chegaram a Jesus possam chegar, possam arrepender-se e ter a oportunidade de serem salvos. Nós citamos 3 exemplos de paciência no texto que está lá na carta do apóstolo Tiago, capítulo 5. Eu me lembro bem dos 3 exemplos. O exemplo do lavrador, que lavra a terra e espera até que o fruto venha. Citamos o exemplo dos profetas que foram maltratados por causa da sua fé em Jesus, mas esperaram firmes até o final. E em Mateus, no Sermão do Monte, o Senhor nos ensina a esperar como eles e a suportar todas as aflições, se for por amor a Jesus. E citamos o exemplo de Jó, o maior de todos os exemplos de paciência que há na Bíblia. Hoje vamos falar dessa parábola, a parábola das 10 virgens, capítulo seguinte ao que foi citado naquela mensagem. Me lembro que naquela mensagem usamos um verso, pelo menos, de Mateus capítulo 24. Hoje o faremos usando o capítulo 25, início do capítulo 25. A parábola das 10 virgens é uma parábola que nos remete à volta do Senhor Jesus, a segunda vinda do Senhor Jesus. Para entender a parábola, nós precisamos entender os personagens da parábola. Toda parábola tem personagens. Jesus contou uma historinha para os seus discípulos que estavam próximos a ele. E ele queria que através daquela parábola eles entendessem um princípio, uma verdade essencial para a vida cristã, que eu e você também podemos entender e devemos entender nessa noite. O clímax dessa parábola
é a volta do noivo, é a chegada do noivo. Se formos analisar os personagens que aparecem na parábola, a gente pode separar de um lado as 10 virgens, que são divididas em 5 nécias e 5 prudentes, e do outro lado o noivo, que vai chegar para a cerimônia a qualquer momento, e que as virgens então devem estar aguardando para acompanhar a noiva, porque as virgens naquele texto não eram propriamente dita a noiva, e sim as que acompanhavam a noiva. Isso era a cultura judaica, a cultura de Israel naqueles dias, mas elas estavam ali aguardando para o momento específico da festa. Se formos fazer uma interpretação desses personagens, trazendo para a minha e para a sua realidade, nós somos essas virgens. Podemos ser as 5 nécias ou as 5 prudentes, mas nós somos essas virgens. Essas virgens são relacionadas nesse texto à igreja de Jesus, que está aguardando a chegada do noivo, que é o próprio Senhor Jesus. Então, para entendermos essa parábola, precisamos entender esse ponto de partida. Como é que nós temos aprendido a aguardar a volta de Jesus? Qual a mensagem dessa parábola? O que ela tem significado para a minha vida e para a sua vida? Que simbolismo há nessa parábola que eu posso adaptar à minha realidade e você à sua realidade? Primeiro eu queria fazer destaque no que a gente leu no texto, de que de 10 virgens, apenas 5 delas eram prudentes. Apenas a metade delas teve o privilégio de entrar na festa e estar junto com o noivo. Não aparece a noiva, aparece o noivo. O noivo representa Jesus, a noiva a igreja. As virgens também representam a igreja. Não aparece a noiva na parábola, as virgens assumem o papel da igreja, a importância da igreja, que está aguardando a chegada desse noivo. Bom, o que é que Jesus está ensinando para nós? Primeira coisa é que essas virgens precisavam estar prontas e preparadas, porque a qualquer momento o noivo chegaria. Isso fala da iminência da chegada do noivo. Isso fala da iminência da chegada de Jesus. Além disso, esse texto vai dizer para nós muito claramente que este noivo, assim como o Senhor Jesus, não tem que dar satisfação às virgens da hora em que ele vai chegar, até porque ele é o mais importante da história, até porque ele é o Senhor daquele casamento. Então ele não tem obrigação de dizer a mim e a você, como igreja, o momento em que ele vai chegar. A única coisa que ele diz é que ele vai chegar. Ele vai chegar. A qualquer momento ele pode chegar. As virgens são o rebanho, as ovelhas de Jesus. Eu queria que você olhasse alguns textos para que a gente pudesse, com a Bíblia, interpretar a própria Bíblia, para não forçar uma interpretação daquilo que porventura possa não ser de fato a interpretação desse texto. Alguém pode ler, por gentileza, 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2, em voz bem alta, por favor. Um irmão, uma irmã, abra sua Bíblia. 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2. O que é que o apóstolo Paulo fala que vai nos remeter à interpretação desse texto? 11:2. Segundo. Rezemos por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Está claro que o apóstolo Paulo apresenta esse texto se dirigindo à igreja de Corinto, dizendo que eles são uma virgem pura, que está sendo zelada por aquele pastor com o zelo de Deus, para que ela seja entregue um dia para um só esposo, que é Cristo. Então a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Esse texto clareia para nós quem é o noivo, quem são as virgens. Lucas capítulo 12, versículos de 32 até o 40. Você pode continuar lendo, até porque a voz aqui fica mais alta. Lucas capítulo 12, versículos 32 até o 40.
vendei os vossos bens, dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível dos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Cingido esteja o vosso corpo e acesas os vossos candeiros. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele para as festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abra. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se lhe servirá. Quer ele venha na segunda vigia, quer na terceira. Bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. O noivo continua sendo o Senhor Jesus. O reino é o reino dos céus. Aquele que virá a qualquer momento para buscar a sua igreja, e aqui é comparado apenas no ato de aparecer iminentemente, apenas no ato de aparecer, sem que ninguém espere a qualquer momento, ao ladrão. Olhe só o texto que ele diz: que ele venha na segunda vigília, quer ele venha na terceira, bem-aventurados serão aqueles que assim os achar. Sabei, porém, isto: que o pai de família soubesse, na hora que havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Também ficai vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A hora em que não cuidais, o noivo chegará. Bom, agora que descobrimos que nessa parábola de Jesus, a noiva é a igreja, que está dividida em duas partes distintas, e o noivo é o próprio Senhor Jesus, que vai voltar a qualquer momento, vamos tentar tirar algumas lições. Essa parábola é um conselho de Deus para nós, é um conselho de Deus para todos os servos de Deus. Eu me incluo, você se inclui nesse conselho que precisamos receber de Jesus nessa noite. A época em que Jesus está falando nessa parábola, a época da sua volta, o fim de todas as coisas, não tem dúvida nenhuma, é a época em que estamos vivendo. Muitas coisas corroboram essa verdade, sinais que o próprio texto do contexto de Mateus está falando, estão acontecendo nos dias de hoje, estão se cumprindo nos dias de hoje. Tudo nos remete à segunda vinda de Jesus. Ela é iminente, ela pode acontecer a qualquer momento, mas a diferença é que havia 10 virgens, 5 eram nécias, 5 prudentes, 5 estavam prontas, preparadas, as outras 5 não estavam. Que qualidades tinham essas virgens prudentes que as nécias não tinham? O que também precisavam ter feito as virgens nécias que as prudentes fizeram, e por isso puderam se encontrar com o noivo e entrar naquela festa? Elas tinham prontidão e vigilância. Guarde isso no seu coração. As qualidades das virgens prudentes desse texto são prontidão e vigilância. O que Deus espera que nós tenhamos é prontidão e vigilância. Uma coisa que me chama a atenção no verso 5 de Mateus 25, que nós lemos, é que o noivo demorou. O texto é claro em dizer que o noivo demorou. Tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Note que não só as nécias adormeceram, as prudentes também, todas adormeceram, porque o noivo estava demorando, porque o tempo estava passando e o noivo não chegava, porque as lâmpadas estavam acesas e elas não estavam servindo para o que tinham sido preparadas, para a recepção do noivo, para a chegada na festa. E algumas delas, ou melhor, todas elas dormiram e acabaram se cansando de esperar o noivo. Será que isso não está acontecendo com a igreja de Jesus hoje? Será que nós, como virgens, nécias e prudentes, porque a igreja tem todo tipo de pessoas. A igreja não é feita só de virgens prudentes, gostaria eu que fosse, mas não é. Será que todos nós não temos dormido por achar que o noivo está demorando? Prontidão e vigilância.
prontidão e disposição para vigiar quanto tempo for necessário até a chegada do noivo. Ser parte das virgens prudentes significa estar preparado, significa calcular aquilo que é necessário para que o noivo venha e não nos encontre despreparados. Significa abrir mão de todas as outras coisas para poder, na chegada do noivo, estarmos prontos para recebê-lo. A vida cristã deve ser vivida dessa forma, uma vida onde nós nos coloquemos em aguardar o noivo preparados. As prudentes, elas não pré-estipularam um prazo. Felizmente há pessoas hoje que fazem planejamentos achando que Deus é obrigado a cumprir aquilo que eles desejam e no tempo que desejam. Pedem uma bênção para o Senhor, e se o Senhor demora em responder a sua oração, eles se zangam com Deus. Pedem ao Senhor que atenda o pedido e começam a pedir durante algum tempo, mas se o Senhor não atende, eles viram as costas para Deus. Ora, quem somos nós para fazer assim? Se nós somos apenas servos e Ele é o Senhor, se quem responde tem o poder de responder sim, não, ou espere mais um pouquinho. Quem somos nós para mandar o Senhor? Virgens prudentes se preparam para esperar o tempo que for necessário. Virgens prudentes têm as suas lâmpadas acesas num mundo que está em trevas durante todo o tempo que for necessário. A carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, eu quero ler um versículo que está aqui, no verso 15, fala de crentes que são como essas virgens prudentes, luzeiros do mundo. Capítulo 2 de Filipenses, verso 15, o apóstolo Paulo, ao escrever a sua carta, diz o seguinte: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. A lâmpada do crente prudente não se apaga. A lâmpada daquele que está esperando a Jesus, a qualquer momento essa lâmpada não se apaga. Prontidão quer dizer renúncia, quer dizer quebrar a ponte com o passado, quer dizer olhar para frente e esperar o momento em que o Senhor Jesus há de se manifestar em glória para buscar a sua igreja. Vigilância quer dizer se tornar prudente, estar preparado, acordado ou ser acordado e estar pronto para se encontrar com o noivo. As prudentes não puderam ajudar as nécias. Isso também me chama a atenção. Olhe para o texto, veja comigo o que as nécias dizem para as prudentes no verso 8. As nécias disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outros, ide antes aos que o vendem e comprai. Se todas estavam com o mesmo propósito, por que só algumas não tinham azeite para repor na hora que o azeite acabou? Se acabou, acabou na mesma hora. Se acabou, acabou de todo mundo. O detalhe é que algumas tinham azeite para repor e outras não. Sabe como eu diferencio esses dois grupos de virgens? Todas estavam na igreja, se a gente associar as virgens à igreja de Jesus. Mas nem todas elas, de fato, estavam cheias do azeite, ou seladas pelo azeite, ou, digamos assim, salvas e incluídas no corpo de Cristo através da ação do Espírito Santo. Isso é apenas uma analogia, é apenas uma comparação. O texto não está falando literalmente disso, mas o fato é que há uma forma muito parecida daqueles que são salvos e os que ainda não são. Daqueles que desejam estar junto com os salvos, mas ainda não são, e se parecem com os salvos e ainda não são, e aqueles que de fato são, têm a sua vida guardada em Cristo Jesus, estão a cada dia se abastecendo do Senhor, se enchendo mais do Espírito Santo, e com isso ficam preparados para a volta de Jesus. Interessante que todas eram virgens. Virgem significa pureza.
Muitos estão confiando na sua própria pureza, na sua própria justiça, no fato de estar dentro do ambiente onde outros são salvos em Cristo Jesus, mas que ainda não deram um passo de fé em confiar a sua vida a Cristo Jesus. Estavam juntos, eram 10, mas só 5 entraram para aquela festa. As outras 5 não estavam prontas na hora que a festa começou. Prontidão, qualidade de virgens prudentes. Vigilância, qualidade de virgens prudentes. Todas deveriam ter uma quantidade a mais de azeite, deveriam estar preparadas para aquele encontro, mas nem todas estavam. As prudentes, por mais que desejassem, elas não podiam ajudar as nesses, porque quando se trata de Rei dos Céus, quando se trata de encontro com o noivo, a responsabilidade é individual. Eu não posso garantir que a minha esposa, que convive comigo, a quem eu amo, por quem nós oramos agora há pouco, ela está salva em Cristo Jesus. Eu posso dizer com certeza que eu estou salvo em Cristo Jesus, que eu creio no Senhor Jesus, que eu dei a minha vida a Jesus, que a minha justiça não vale de nada, porque o que eu confio é na justiça de Cristo Jesus na cruz do Calvário, quando Ele tirou de mim o peso dos meus pecados, lançou sobre Ele mesmo na cruz do Calvário, fez de mim uma nova criatura, quando Ele colocou a sua justiça sobre a minha vida, quando Ele derramou o seu sangue para cobrir os meus pecados. Eu creio nisso, por isso eu estou salvo. Não é pela minha pureza, não é porque eu faço desse grupo parte das 5 virgens, né? É porque eu faço parte do grupo das virgens prudentes. Agora você só pode falar por você. Eu não posso falar pelas minhas filhas, por mais que eu as ame. Eu não posso falar pela minha esposa. Eu não posso falar isso com ninguém. Cada um de nós deve ter esse compromisso com o Senhor Jesus. Deve ter essa certeza e essa convicção com o Senhor Jesus. Cada um precisa responder por si mesmo quando o assunto é o reino dos céus. E o que Jesus estava falando era sobre o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens, 5 nécias, 5 prudentes. Todas elas dormiram, mas acordaram, e algumas puderam estar na festa, outras ficaram do lado de fora da festa. Por fora todas se pareciam, por fora todas eram virgens, mas por dentro só Deus sabia quem eram elas. Eu e você precisamos refletir nisso. Por fora as pessoas nos veem, por fora elas nos conhecem, mas por dentro só quem sabe quem nós somos, o que pensamos, o que se passa pela nossa convicção ou não de sermos garantidos e salvos em Cristo Jesus é o próprio Senhor. A nossa vida não está garantida em mais ninguém se não estiver garantida no Senhor Jesus. O prazo acabou, assim como o prazo vai acabar. É uma parábola, ela aponta para um fato real que vai ocorrer a qualquer momento, a volta de Jesus. O prazo acabou para as virgens, o prazo vai acabar para nós. Que horas esse prazo acabou? Era meia-noite. Meia-noite é a hora do meio-dia. Meia-noite é a hora da noite plena, assim como o meio-dia é o dia do dia pleno, do sol centralizado. Meia-noite é a hora da maior escuridão, das densas trevas. Meia-noite era a hora que o noivo voltou. Eu imagino que você não tenha percebido um detalhe muito importante, porque eu só percebi quando estava estudando esse texto hoje. Como é que aquelas virgens nécias iam encontrar azeite para comprar meia-noite? Será que tinha posto piranga lá perto? Lá não tem tudo? Vai lá no posto piranga, pergunta lá no posto piranga. Será que tinha lá? Será que naquele dia elas encontrariam lojas abertas para vender azeite à meia-noite? As virgens prudentes disseram: nós temos o nosso azeite, mas não podemos dividir com vocês, senão ficam vocês e nós sem azeite. Vamos comprar. Procuram aqueles que vendem, procurem e comprem para vocês. Era impossível, ou quase impossível, que elas encontrassem alguém para vender azeite àquela hora. Sabe o que quer dizer? Isso quer dizer que no momento em que o noivo volta, ou que o noivo chega, acabou o prazo, não tem mais azeite disponível. Um dos símbolos que a gente pode associar ao azeite na palavra de Deus é o Espírito Santo. O momento em que a igreja é arrebatada, o momento em que o Senhor Jesus volta nos ares para arrebatar a sua igreja, já não tem mais o Espírito Santo disponível nessa terra. A graça deixa de ter contínuo nesse mundo, porque a igreja está sendo retirada desse mundo. Agora já não há mais aonde comprar o azeite.
Agora já não há mais oportunidade para aqueles que não aproveitaram o prazo que estava determinado por Deus e que se cumpriu e se cumprirá no tempo de Deus. Como está a minha vida? Será que eu estou consciente de que a noite vem quando ninguém mais vai poder trabalhar? Jesus diz isso. É necessário que façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais vai poder trabalhar. Os custos daquele relato, os custos daquela atitude inconsequente daquelas virgens nécias, foi ficar de um lado de fora da festa. Elas voltaram. O texto vai dizer que elas voltaram, mas o noivo não deu uma segunda chance. Isso quer dizer que, ainda que alguém se volte depois do prazo, se arrependa depois do prazo, não vai haver uma segunda chance. O noivo foi bem claro na resposta que deu aquelas virgens nécias. Mais tarde, verso 11, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vocês não vão entrar, porque tiveram todo o tempo suficiente, mas não aproveitaram esse tempo. Porque tiveram toda a oportunidade. Abre-nos, Senhor. Não vai haver uma segunda chance. Ou você é uma pessoa vigilante, ou você é infiel. Ou você é prudente, ou é um tolo. Ou você espera a volta de Jesus e aceita o convite dele enquanto há tempo, ou na hora que a porta se fechar, não vai adiantar bater na porta. Foi assim nos dias de Noé. Os homens que não ouviram a pregação de Noé, depois desejaram entrar na arca, não criam que o dilúvio poderia acontecer, até porque era algo que nunca antes tinha acontecido no mundo, nem chover tinha chovido. E Noé pregava insistentemente para que eles se arrependessem, porque Deus ia cumprir aquilo que tinha dito a ele: as águas inundariam a terra, e só quem estivesse dentro daquela arca que Noé estava construindo estaria a salvo. Os homens riam, zombavam de Noé, até o dia que o Senhor veio e derramou chuva sobre a terra. Noé, os animais que Deus mandou que ele pusesse, e a sua família estavam dentro da arca. A porta foi fechada. Não foi Noé quem fechou. Noé não tinha uma senha, um cartão, um número para digitar e aquela porta se abrir. Quem fechou foi o Senhor. O prazo quem determina é Deus. Não é a igreja, não somos nós, não sou eu nem é você. É Deus que determina esse prazo. Mas Ele nos dá a oportunidade hoje de pensar nesta verdade. Prontidão e vigilância. Será que estamos prontos e vigilantes? Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Eu gostaria que você olhasse comigo lá. Volte no Velho Testamento. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. É uma palavra que faz a gente pensar, porque aqui não tem rodeios, aqui não tem meio termo. Aqui tem A e B, aqui tem sim ou não, e Deus age dessa forma com a gente. A palavra de Deus diz em Deuteronômio capítulo 30, verso 19: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, contra mim, contra você. É a palavra de Deus, e Deus está dizendo de novo para mim, como disse para Moisés, como disse para o seu povo: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição, e escolhei, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Tem gente escolhendo a morte, tem gente que mesmo tem a oportunidade de escolher a vida, continua escolhendo a morte. Como é triste quando alguém que escolheu a morte parte para a morte, para a eternidade, e não vai ter mais a oportunidade de escolher a vida. Como é triste quando a porta se fecha e as virgens prudentes estão lá dentro, não puderam emprestar azeite para as nécias, as tolas, as nécias ficam do lado de fora, porque não tinham mais azeite, porque foram comprar na hora errada e não podem entrar, e nunca mais vão poder entrar. Ninguém pode ser fiel no lugar de ninguém. Ninguém pode dar do seu azeite para mais ninguém. Se Deus está nos dando a oportunidade
de ainda hoje termos esse azeite disponível, vamos buscar estar como as virgens prudentes. E nós, os crentes, que somos prudentes, prontos e vigilantes, como é que nós vemos essa parábola? Falamos tanto das virgens nécias. Nós somos os que vamos entrar na festa, nós somos os que vão estar presentes nas bodas do Cordeiro, nós somos aqueles que a qualquer momento o noivo vai chegar e a gente vai correr para o encontro dele. Nós somos aqueles que no final estaremos ao lado do noivo. Nós somos aqueles que não demos prazo nenhum, porque entendemos que quem determina o prazo é o Senhor. Agora, não confiamos na nossa própria pureza, na nossa própria virgindade, confiamos na pureza que nos é imputada pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Confiamos na pureza que nos foi colocada através do nosso crer no Senhor Jesus. Nós não nos esquecemos de vigiar, e nem podemos nos esquecer de vigiar. Nós estamos preparados para nos mantermos firmes até o fim. Somos essa noiva, essas virgens. Jesus disse que próximo ao fim, o amor de muitos estaria esfriando. Isso é lá, no mesmo contexto, Mateus 24. Será que hoje a gente não está assim também, esfriando, por causa de se multiplicar a iniquidade? Será que hoje também nós não estamos deixando com que coisas dessa vida nos façam dormir? Eu estava olhando o texto de Provérbios, capítulo 31, e você conhece esse texto, o texto da mulher virtuosa. Há poucos dias eu preguei na casa de Dona Dudora, num culto de gratidão a Deus pela passagem do seu aniversário, e ao olhar esse texto de Provérbios 31, eu cheguei à conclusão que uma das qualidades da mulher virtuosa é que a sua lâmpada não se apaga de noite, porque ela está sempre abastecendo a sua lâmpada, porque ela está sempre preparada para não permitir que enquanto ela dorme a lâmpada se apague, e quando ela acorda ela enche de novo, ela prepara de novo, e ela tem sempre algum azeite para pôr na lâmpada. Isso é prudência. Virgens prudentes eram assim, as nécias não eram assim. Não basta estar na igreja, é preciso estar buscando se encher cada vez mais do Espírito Santo. É preciso estar confirmando o seu compromisso com o Senhor através da sua vida e do seu testemunho. A noiva é a igreja. Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Se você pode olhar comigo lá, Apocalipse 19, versículo 7. Vai dizer assim: alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Uma outra interpretação feita por muitos teólogos, que esse azeite eram os atos de justiça dos santos. Nós não vamos entrar nisso. Agora minha pergunta é: se todas eram virgens, por que só 5 estavam preparadas? Por que só 5 são chamadas por Jesus de prudentes? Metade só tinha a aparência, faltava-lhe o essencial, o azeite que não podia faltar na hora da chegada do noivo. Eu queria que antes de nós encerrarmos esse momento de meditação e ouvirmos a palavra de Deus, e lêssemos também o texto que está em Mateus capítulo 7, versículo 21 até o versículo 27. Talvez esse texto vai clarear um pouco mais a diferença entre as nécias e as prudentes. Também é uma parábola de Jesus, também é um ensinamento de Jesus. No capítulo 7 do Evangelho de Mateus, do verso 21 até o 27. Lembre-se do que aconteceu na hora que aquela porta se fechou, e ouça o que Jesus vai dizer aqui no verso 21 de Mateus 7. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, aquele que é prudente. Verso 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me Senhor, Senhor, porventura nós não temos profetizado em teu nome,
em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Justiça própria, pureza garantida na virgindade e não no sangue de Jesus. E o Senhor vai responder, verso 23, então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. A mesma coisa que disse o noivo quando a porta já estava fechada: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Continuando no verso 24: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Ambos que aparecem no exemplo dado por Jesus dos dois fundamentos construíram suas casas. As casas eram iguais, mas estavam em lugares distintos. As casas eram parecidas, bem feitas, mas sobre fundamentos distintos. Aquele que construiu sobre a rocha não temia a tempestade. Aquele que construiu sobre a areia, na primeira tempestade, a casa se foi. Mas o que é que Jesus quer ensinar com isso? Jesus está falando de pessoas que ouvem a sua palavra. Jesus está falando de pessoas que convivem a cada domingo, a cada culto, a cada reunião, ouvindo a palavra dele. Notem lá: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica. A diferença é praticar e não praticar. A diferença é ser nécio ou prudente, mas ouvir a palavra todos ouvem. Em que grupo você está? Se para entrar na festa bastasse servir, bastasse ter pureza externa e aparente, assim poderiam ficar de fora. Para entrar na festa era necessário ter azeite, estar pronto, comprometido, selado por Deus, para a hora em que Ele viesse buscar aquelas virgens, a igreja, nessa comparação que fazemos. Queria que você fechasse o seu olho durante alguns minutos, que você fizesse a sua oração pessoal. Depois que a gente terminar de fazer essa oração, nós vamos cantar um hino. O hino de número 284. Mas por enquanto não é nem para você abrir o seu nada, é para você orar. Eu vou orar também. Nesse momento em que estamos orando, deixe Deus falar ao seu coração, deixe Deus fazer você se encaixar, de preferência entre essas prudentes. Mas se não, quem sabe nessa noite você não pode passar a fazer parte desse grupo que está esperando o noivo e que vai entrar quando o noivo chegar, seja meia-noite, seja na primeira ou na segunda vigília, você vai estar preparado. 284. Agora sim eu convido você a ficar de pé para que a gente cante. Acho que o Mateus pode ajudar a gente lá também, nos dando a oportunidade de ler aqui a letra desse hino enquanto cantamos. Vamos ficar de pé, vamos cantar o hino 284 do nosso cenário. Ao findar o lago desta